Fala, amiguinhos. Bom dia, né? Hoje é sábado, a gente está fazendo uma exceção aí, um vídeo para sábado, né? Porque na terça-feira passada eu fiquei muito enrolado, não consegui produzir o vídeo para vocês. Como na quinta-feira o Pedro já postava vídeo também, eu deixei para o sábado e aí eu dou mais tempo para vocês assistirem aí. Bom, o tema de hoje ele é fascismo em 4 valores socioculturais, né? A gente vai falar um pouquinho dessa palavra polêmica que está sendo utilizada hoje em dia aí, que é o fascismo, para falar do governo, para falar de práticas, para falar de contextos, e a gente vai falar um pouquinho sobre 4 valores associados a essa palavra, né? Bom, para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa primeiro, né, definir de onde vem essa palavra fascismo aí, né? O que a gente está chamando de fascismo aqui? A gente conhece o fascismo, né, da Itália, né? O fascismo surge na Itália lá em 1921 como partido oficial, em 1919 como movimento político, né? Mas a expressão fascismo já foi utilizada na Itália ao longo da Primeira Guerra Mundial. A gente tem registros aí do uso da palavra fascismo em 1915, 1916, em alguns jornais e panfletos italianos, né? Fascismo vem de fascio, que é esse negócio aqui que está aparecendo na tela de vocês aí agora, né? É um conjunto de mais ou menos umas 30 varetas amarradas umas nas outras e que existia lá no antigo Império Romano. Ou seja, quando os italianos usam fascismo, eles estão querendo remontar a um período da sua própria história, da sua própria grandeza, que é o Império Romano, né? Bom, por que essas 30 varetas elas estão amarradas? Lá no antigo Império Romano, isso é uma representação da unidade, né? Isso é uma representação da força que a unidade traz. Então, para os romanos, o fascio era uma representação disso, de como se tiver todo mundo integrado, todo mundo juntinho, todo mundo unido dentro de um mesmo princípio, dentro de uma mesma razão, né? A sociedade se torna mais forte, né? Tem muitos lugares aqui do Rio de Janeiro que ainda usam o fascio como uma representação dessa unidade clássica, em torno da razão, em torno da ordem. Enfim, o fascio ele não necessariamente é um símbolo do autoritarismo, ele pode ser um símbolo do que é agregado. Enfim, aparece aí também, junto com essas 30 varetas amarradas umas nas outras, uma arma, né, uma lâmina. Né? Essa lâmina ela é uma representação da justiça para os antigos romanos. Né? Então, lá na Itália, quando esses caras remontam a isso, a que eles estão querendo associar o seu movimento? Eles estão querendo associar a unidade, a integração, né? A justiça e a força. Né? E, bom, até aí é um símbolo clássico, um símbolo bastante respeitável, né? Por mais que haja controvérsia em relação a como ele era utilizado no Império Romano, né, para aplicar a justiça da maneira que os romanos achavam que a justiça deveria ser aplicada. Mas, enfim, o símbolo é esse. Né? É um símbolo que remonta a isso. A ideia de que uma sociedade é mais forte porque unida ou porque é agregada. Vamos falar desses 4 valores e o primeiro valor que a gente vai falar aqui é do anticomunismo. Bom, então, o que a gente pode cravar aí de uma maneira bastante tranquila é que o movimento fascista surge na Itália depois da Primeira Guerra Mundial para combater o avanço do comunismo. Né? Então você tem lá a Revolução Russa, que acontece em 1917, né? a vitória da Revolução Russa em 1921, a formação da União Soviética. Então, o projeto socialista que se constituiu na Rússia, que depois vai se chamar União Soviética, ele tem sucesso até o início da década de 20. E o fascismo ele se oficializa para combater esse projeto de expansão do socialismo na Europa. Né? Então, antes de mais nada, o fascismo, a razão do fascismo surgir é o combate ao socialismo e a expansão do socialismo soviético na Europa, sim. Né? E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa até remontar ao contexto italiano depois da Primeira Guerra Mundial, que é um contexto muito dramático, de muita recessão, de pobreza, ampliação das desigualdades. Né? Todo conflito provoca essa ampliação das desigualdades, uma vez que a condição do soldado não é a mesma condição do político ou do empresário que abastece a guerra, né? Mas o grande barato aí é a gente reconhecer que como aquele era um modelo de governança em crise depois que a Primeira Guerra Mundial acaba, né? O Império Italiano, o formato de governo italiano, o socialismo ele cresce muito em popularidade na Itália. Né? Então a gente tem registros aí de vitórias eleitorais, de uma expressiva adesão aos sindicatos socialistas italianos, aos movimentos e tudo mais. E na década de 20, a expressiva adesão a movimentos grevistas, que contestavam a estrutura social e a ausência de direitos que havia na Itália para os trabalhadores. Então, o socialismo sai da Primeira Guerra Mundial muito forte e o fascismo surge para combater esse avanço do socialismo. Né? Mas aí que está. Dentro dessa perspectiva, a gente precisa resgatar uma fala do Mussolini para mostrar como o fascismo ele era um movimento
articulado e um tanto quanto ardiloso nesse sentido, né? O Mussolini ele fala o seguinte, ele fala que os fascistas eles não eram contra o socialismo pelo socialismo em si, eles eram contra o socialismo porque dividiam a nação. Então, dentro dessa frase, dentro dessa fala do Mussolini, tá escondido um monte de princípios aí, né? O primeiro deles é que o Mussolini não era bobo, ele sabia que ele não podia bater de frente com a questão das demandas dos pobres na Itália, né? Uma vez que haviam demandas, elas existiam, né? Mas além dele não poder bater de frente com essas demandas, ele tinha que criticar a reclamação sobre essas demandas, né? Então aparece aí o Mussolini como o cara que fala o seguinte, ó, a gente não é contra falar sobre a questão da pobreza, não. Mas a gente não pode abrir mão da propriedade privada, porque isso coloca os trabalhadores contra os empresários, ou coloca os camponeses contra os proprietários de terra, né? Então a gente não pode dividir a Itália dessa maneira, né? E a gente também não pode ser a favor de greve, porque a greve ela é nociva para o abastecimento da população italiana em geral. Então, tipo assim, olha que parada doida, né? Ele não é contra o socialismo, mas ele é contra os mecanismos que embasam o socialismo, que são a organização da luta sindical e a crítica à propriedade privada. Então, tipo assim, esses são os princípios aí que norteiam o fascismo do Mussolini. E essa é uma parada muito doida, por quê? Porque ele joga com esse anticomunismo como se ele fosse uma ameaça, né? Uma ameaça à ordem, né? Ele fala, ó, tudo que é seu pode ser tomado, tudo que é territorial pode viver sobre essa ameaça, né? E vale lembrar, a ameaça comunista ela era percebida em vários outros países da Europa, né? E aí o que o Mussolini estava fazendo era dialogar com todos esses outros países da Europa, né? E aí a gente tem uma charge, né, que foi produzida por um partido nacionalista francês, lá em 1936, na França, falando também sobre essa ameaça do comunismo. Então, tipo assim, quando o Mussolini ele resgata, quando os fascistas resgatam a ameaça do socialismo como uma ameaça à nação, o que eles estão querendo fazer é isso, é dizer o seguinte, ó, a gente não quer pautar o problema da pobreza agora, a gente não quer pautar o problema da desigualdade, a gente só quer dizer que o socialismo ele é nocivo porque ele vai invadir as nossas terras e vai negar as nossas nacionalidades, né? E esse era um argumento que colava muito até com a classe operária, né? Porque você, enfim, basicamente apresenta pro cidadão italiano que ele vai perder a soberania sobre a sua própria cultura, né? Isso é uma estratégia um tanto quanto ardilosa dos caras aí, né? E aí você tem aí claramente uma referência a isso, né? A essa estratégia aí de disseminar os valores fascistas como uma estratégia hábil para lutar contra o comunismo, com essa charge aí, né? Na charge se lê, né? Todos os países da Europa já venceram o comunismo, a França continua lutando, né? E aí o que você tem aí? Você tem uma Itália aqui, ó, que está lá com o tentáculo do povo cortado, uma Alemanha com o tentáculo do povo cortado, né? A Inglaterra com o tentáculo do povo cortado. Então, todos esses territórios aí são territórios que aderiram de alguma forma a algum tipo de medida mais autoritária para combater os socialistas, né? E a França continua lutando. É isso que os nacionalistas franceses diziam nos anos 30. Então, o que eles estão basicamente dizendo é a mesma coisa que o Mussolini dizia, né? Que a gente precisa lutar contra essa ameaça desagregadora do socialismo, que essa era uma ameaça que estava presente, que só podia ser combatida com autoritarismo, né? Cortando o mal pela raiz. E aí, mais uma vez, você tem a referência do Machado e da justiça aí dos fascistas, né? Bom, para além disso, a gente também precisa falar um pouquinho sobre o nosso segundo valor, que vai ser o culto à personalidade. Bom, o que a gente pode falar sobre isso, né? A grande parada do fascismo, na real, é que ele é um movimento embasado nas palavras do Mussolini, né? Embora os fascistas resgatassem as ideais de união, justiça e tudo mais para combater a ameaça do comunismo, o grande lance do fascismo é ouvir o Mussolini e o que ele tem a dizer sobre como a sociedade deveria funcionar. Isso fica muito claro quando a gente percebe que os discursos de Mussolini, muitas vezes, eles são ambíguos. Eles se contradizem em vários aspectos, né? Como eu falei agora, né? Ele diz que não critica o socialismo, mas ao mesmo tempo ele critica os meios do socialismo, né? Então, tipo assim, todas essas falas são muito ambíguas e são muito, muito complexas, porque mostram pra gente que o fascismo é, acima de tudo, um discurso autoritário, centrado nas palavras de um homem, né? De um cara, nas ideias de um cara. Né? Então, ele pode falar um negócio numa hora, ele pode falar um outro negócio numa outra hora. Não importa, ele vai estar certo. Né? Porque a gente tem que associar o movimento a essa personalidade, a essa liderança. Né? E aí a gente consegue perceber esses exemplos em vários aspectos. Por exemplo, quando Mussolini publica o Manifesto Fascista lá em 1919,
Ele critica, por exemplo, o serviço militar obrigatório na Itália. Claro, né, a gente tinha acabado de sair da guerra, ninguém mais queria servir o exército de maneira obrigatória, mas ao mesmo tempo o movimento fascista era profundamente marcado pelo militarismo, pela defesa da estrutura militarista na sociedade, né? E aí a gente pode falar das escolas, das fábricas, de vários ambientes, mas ao mesmo tempo não é só isso. Ele faz uma defesa tácita da participação dos militares do poder, uma vez que essa galera era apegada ao amor à pátria, ao amor ao território, desapegada da corrupção, heróica por natureza. Então, tipo assim, o Mussolini é um cara profundamente militarista, mas ao mesmo tempo flerta com uma desmilitarização obrigatória, ou melhor, com uma militarização obrigatória, o que é contraditório para o governo dele no futuro. Não dá para saber como é que ele vai fazer isso exatamente, né? Ele faz outras coisas também que são bastante ambíguas. Por exemplo, ele defende os direitos trabalhistas no início da década de 20, mas ao mesmo tempo ele critica os sindicatos, né? E aí, todo mundo sabe que quando você cria direitos para um determinado grupo da sociedade, você tem que absorver esse grupo da sociedade para debater esses direitos, até para saber se eles estão sendo cumpridos, para saber se eles estão em consonância com a realidade, para saber se eles são todos os direitos que alguém precisa ou se são necessários mais. Os movimentos sociais, eles reclamam direitos. Mas aí quando você dá esses direitos, você pode acabar com os movimentos sociais? Não, não pode, né? E aí que tá. A problemática do fascismo era essa. Era defender a todo momento que defendia direitos de determinados grupos da sociedade, mas ao mesmo tempo não defendia que esses grupos reclamassem de seus direitos. É por isso que é autoritário, né? Porque acaba centrando tudo o que existe de solução para a sociedade na figura do líder e na vontade que o líder tem de criar essas soluções ou não. Então, esse é o primeiro aspecto aí, né? O culto à personalidade, ele mostra como o fascismo está ligado à figura do líder, né? Como o líder, ele está sempre certo no que ele quer resolver, no que ele pode resolver e no que deve ser resolvido, né? Esse é um grande barato aí do fascismo para a gente entender esse movimento centrado na figura do Mussolini. Aí a gente vê uma foto dele, né? Um punho dele cerrado lá e seguido por um monte de militares, né? Fazendo um discurso. Essas ambiguidades todas, elas passavam por vários valores e por vários aspectos. Antes de a gente começar a falar mais sobre essa relação que ele tinha com os militares, né? A gente também pode falar, por exemplo, da defesa que Mussolini fazia de uma república laica, no Manifesto aos Fascistas. Mas ao mesmo tempo que ele defendia essa república laica, para se aproximar das massas dentro da Itália, ele também defendia a família cristã italiana, né? Então, a Itália tinha que defender os valores da família, a estrutura familiar e tudo mais, tal caramba. Então, esse é o tipo de personagem que o Mussolini é, né? É um personagem bastante ambíguo nas suas afirmações, porque a verdade dele é a verdade absoluta, mas ao mesmo tempo os movimentos que caminham em torno das falas dele não devem ser legitimados, né? Bom, a terceira característica que a gente vai falar aí é o nacionalismo, né? O ultranacionalismo. E aí, esse ultranacionalismo está diretamente relacionado a essa galera aí que está atrás dele. A gente percebe que o movimento fascista ele tem um apoio muito grande dos nacionalistas. E qual era o barato aí dessa relação direta com o nacionalismo? O nacionalismo ele vivia um desgaste no pós-Primeira Guerra Mundial associado à vitória na Primeira Guerra pelos italianos, né? Os italianos participam dos aliados que vencem a guerra, do grupo de aliados que vencem a guerra, mas ao mesmo tempo é uma vitória que não traz muitas vantagens para a Itália. Então, os socialistas chamam a vitória na guerra pelos italianos de uma vitória mutilada. E essa é uma parada muito, muito esquisita, porque os militares eles voltam da guerra, encontram um descrédito grande do nacionalismo, mas o nacionalismo é aquilo que dá razão à existência do exército, né? A defesa do território, a defesa da fronteira, a defesa legítima da nação, né? Então, o que a gente percebe é que esse ultranacionalismo ele é importante para criticar tudo aquilo que é estrangeiro, como os valores socialistas, né? Mas ao mesmo tempo é importante para legitimar os grupos dentro da Itália que apoiam o fascismo. Cabe aí falar dos militares, mas cabe aí também falar dos empresários, né? Que naquele momento defendiam o nacionalismo como uma forma de se aproximar dos trabalhadores, né? O discurso corporativista, no sentido de que a sociedade é um corpo só e que seja você trabalhador, seja você empresário, seja você militar, seja você membro da igreja, você é um italiano acima de tudo, né? Esse é um discurso nacionalista muito importante para os setores armados, para a garantia da ordem, mas também para os empresários, que criticavam as greves como uma ameaça exatamente a essa inconstância que os socialistas traziam para a sociedade, porque reclamavam seus direitos como se eles fossem egoístas, entende? Bom, o último valor que a gente vai falar aí agora é o do expansionismo territorial. Bom,
O que a gente define aí como expansionismo territorial é mais um desses valores socioculturais que o Mussolini, que os fascistas defendiam lá no final da Primeira Guerra Mundial. E que tinha muito a ver com a forma como se pensava o mundo antes da guerra também, né? A ideia de que a expansão territorial ela vai trazer mais recursos, mais força política, mais grandeza para a sua cultura, era muito comum no século XIX. Estava associado a uma teoria de um geógrafo chamado Hatzel, que era alemão, e que defendia um espaço vital, ou seja, a ideia de que quanto maior era o espaço, maior era a vitalidade que o seu país poderia ter do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista cultural também. Né? Então, tipo assim, quando a gente olha para a Itália e do fascismo, a gente vê os caras afirmando um projeto como esse aqui, ó, o projeto de uma grande Itália, e que era o território italiano ao final da Primeira Guerra Mundial mesmo, território que pegava lá a Península Itálica, né, as ilhas aqui do Mediterrâneo, mas também o norte da África, uma parte do norte da África ali, como a Líbia e a Tunísia e tudo mais. Os caras defendiam a plena ocupação desse território, desse discurso de expansionismo como uma forma de superar os problemas econômicos. Ou seja, se os trabalhadores estavam sofrendo, não era por causa da falta de direitos, né? Se as pessoas estavam pobres, não era por causa dos desgastes da guerra, era por causa da ausência de uma exploração devida dos seus territórios e dos seus recursos. Esse foi um discurso que virou moda lá nos anos 20, nos anos 30, depois da Primeira Guerra Mundial, e que foi aplicado inclusive aqui no Brasil. Né? Sempre depois de uma recessão econômica, a gente tenta buscar alternativas para esses problemas econômicos através da exploração territorial. Né? Então, isso é uma característica clara dos estados autoritários aqui. Né? Você tem aí, por exemplo, o Vargas no Brasil, nos anos 30, defendendo a chamada Marcha para o Oeste, falando que os territórios do Centro-Oeste ou do Vale Amazônico deveriam ser povoados pelos brasileiros para que fossem explorados os seus recursos e para que aquilo tudo pudesse proporcionar algum tipo de riqueza maior para o nosso país e tudo mais. Né? Então a marcha para o oeste do Brasil nos anos 30 está muito vinculada também a essa perspectiva autoritária dos estados que falam o seguinte, ó, se a gente está vivendo uma recessão econômica é porque a gente não explora o nosso território direito. Então vamos para lá explorar. No caso do discurso do Vargas aí, é um discurso que avança sobre territórios indígenas, né, ignorando completamente a sua existência, e enfim, e que é nocivo para as populações originárias daqueles territórios ali. No caso do discurso italiano, era um discurso de avanço sobre os territórios africanos, ok? Bom, galera, é isso. A gente falou aí então sobre os 4 valores socioculturais de fascismo que a gente queria falar hoje. Eu só queria deixar uma observação aí para vocês, e que é o seguinte, quando a gente fala sobre valores socioculturais do fascismo, a gente está falando não de um Estado especificamente, né? Apesar da gente ter remontado o tempo todo ao Estado fascista italiano, né? O fascismo ele é composto de muitas práticas que podem estar presentes até em Estados democráticos. Né? Tem um cara que analisa muito bem essa situação depois da Segunda Guerra Mundial, que é um filósofo chamado Foucault, e que ele diz o seguinte, ele diz que a gente consegue encontrar expressões de uma sociedade disciplinar, ou de uma prática de controle estatal, a partir de instituições que a gente considera como corriqueiras, como fábricas, escolas, hospitais, né? Então, conventos, todos esses espaços são espaços de controle, são espaços de observação e controle. Né? Então, a gente pode encontrar, dentro de uma sociedade democrática, um monte de valores criticáveis contra os quais a gente tem que lutar e que são valores fascistas. Isso não significa que a nossa sociedade seja uma sociedade fascista. Né? As práticas e os valores socioculturais fascistas é que têm que ser combatidos dentro da nossa sociedade, dentro das nossas instituições, o tempo todo. Né? E aí é que a gente vai de encontro à lógica do fascismo associada ao culto à personalidade do Mussolini. Né? Se a gente não tiver instituições, se a gente não tiver movimentos sociais que estejam o tempo todo tensionando com a sociedade o seu autoritarismo, a gente renuncia à luta contra esse autoritarismo. Ok? Bom, valeu, galera. Até semana que vem aí. Um abraço.